Não tem nada que traga mais paz do que ver um profissional limpando aquela sujeira acumulada por anos. E algumas das suas técnicas são realmente impressionantes. É assim que profissionais fazem limpezas profundas. Que fique a lição para todo mundo que usa joias. Só porque parece limpo não significa que esteja. Pesquisas mostram que após apenas uma semana de uso de joias, como anéis ou relógios, até 23 mil crescimentos de bactérias potencialmente nocivas já começaram a se formar. Mas como é que um mergulho rápido na água pode fazer uma diferença tão grande? Bem, isso não é uma tigela de água comum, é um limpador ultrassônico. Além de ter esse nome super legal, esse dispositivo de alta tecnologia emite ondas sonoras de alta frequência, através de um líquido misturado com uma solução de limpeza. Essas ondas criam bolhas microscópicas que implodem em contato com o que quer que esteja dentro, eliminando qualquer sujeira ou contaminantes. Isso sim é o que eu chamo de guerra biológica. Água com sabão e ondas sonoras podem ser incríveis, mas não vão fazer muito contra ferrugem ou corrosão. Para isso é necessário algo muito mais impressionante. Bem maluco, né? Embora eu normalmente associe lasers a raios da morte projetados para explodir planetas, eu descobri que as pessoas usam como método de limpeza desde a década de 70. Concebida inicialmente como uma forma de restaurar pinturas antigas, a limpeza laser funciona disparando um feixe de luz altamente focado na superfície contaminada de um objeto. A camada superior absorve essa energia, aquecendo-a rapidamente até vaporizar toda a sujeira sem danificar o artefato. É um processo delicado e só é possível porque a camada de sujeira geralmente tem um ponto de evaporação diferente do objeto. Ajustando cuidadosamente as configurações do laser, essa camada pode ser aquecida até o ponto de evaporação, sem afetar o que está abaixo dela. Isso significa que os lasers podem ser usados para remover praticamente qualquer coisa, incluindo ferrugem ou tinta. De fato, eles se tornaram rapidamente um dos métodos de limpeza mais versáteis que existem, com todos os tipos de usos comerciais. Olha só esse cara usando um para limpar ferrugem do casco de um navio. É um trabalho impressionante, mas com apenas um laser, algo me diz que esse cara vai ficar fazendo isso por muito tempo. Ainda assim, tem coisas piores que ele poderia estar limpando, como por exemplo, seja lá o que for isso aqui. Eca! Esses aglomerados de muco marinho são chamados de tunicados e são apenas um dos muitos organismos que adoram se fixar no fundo de navios que passam. Em apenas alguns dias no mar, o casco de um navio pode rapidamente se tornar o habitat de mais de 2.000 espécies diferentes, que usam a parte inferior exposta como lar e fonte de nutrientes. Embora possam parecer inofensivos, carregar todos esses clandestinos aquáticos pode aumentar o arrasto e causar danos a longo prazo ao casco. Como vimos, coisas como tunicados podem ser raspadas sem dificuldade, mas remover todas as cracas de casca dura exige um esforço consideravelmente maior. A poderosa craca tem sido uma maldição para os marinheiros há séculos, feito um adesivo natural cerca de 5 vezes mais forte do que qualquer cola que os humanos já desenvolveram. Mas os gênios da Asia Water Jet Equipment acreditam ter encontrado a solução perfeita, o AWE-M6. Esse robô rastreador magnético se prende a cascos de navios e remove a sujeira do mar com um jato de água super potente. É muito satisfatório de assistir e uma economia de tempo absurda. Tô falando de horas de trabalho feitas em apenas alguns minutos. Esfregar algo em segurança em terra firme é uma coisa, mas nem toda limpeza pode ser feita acima da superfície. Aqui está alguém limpando o fundo de um tanque de tubarões de verdade em Durban, na África do Sul.
De dentro da segurança um tanto questionável de uma gaiola sobre rodas, o mergulhador usa um tubo de PVC para aspirar o excesso de resíduos e a comida, antes ele do que eu. Mas quando não estão cercados por máquinas de matar a sangue frio, também podem realizar tarefas gerais de limpeza, como esfregar pedras, janelas e outros acessórios. E é muito legal vê-los convivendo com toda aquela vida marinha, quase tão legal quanto os meus vídeos. Então não esquece de curtir e se inscrever. Tem vídeo quase todos os dias, com uma enorme variedade de tópicos fascinantes. Agora a gente vai dar uma olhada nessa maneira nada convencional de limpar cadeiras de estádio. Caramba, parece que o cara pegou as cadeiras e usou a função de suavização do Photoshop. Mas como é que isso funciona? Bem, essa descoloração calcária é causada pela exposição do plástico aos elementos, o que degrada a camada superior com o tempo. Ao aplicar calor, ele quebra essa camada superior, derretendo-a de forma semelhante aos lasers que vimos antes, e revelando o plástico fresco e sem descoloração que está por baixo. Mas por mais incrível que essa técnica pareça à primeira vista, eu sugiro encontrar outra solução. Ao aplicar calor excessivo na cadeira, você está, na verdade, danificando o plástico de maneira permanente. Ao contrário da moeda e do laser, você não está queimando sujeira ou ferrugem, está derretendo a própria cadeira. Aplicando calor demais, na próxima vez que você for sentar, a cadeira pode se partir bem embaixo de você, deixando diversos pedaços de plástico quente nas suas costas. Então guarda o maçarico e tenta usar água com sabão e uma escova. É meio sem graça, com certeza, mas eu posso ter te poupado de uma ida constrangedora ao pronto-socorro, que é para onde esse próximo gênio da pirotecnia poderia ter ido se não tivesse tomado cuidado. Aqui ele está usando um líquido estranho para remover manchas na mesa de centro. Mas que mágica é essa? Bem, esse líquido transparente e inflamável que ele está despejando é perfume, e é por isso que pega fogo com tanta facilidade. E essas manchas brancas são causadas pela umidade retida na superfície da madeira, geralmente por colocar xícaras ou pratos quentes, sem usar aqueles descansos que vão embaixo dos objetos. Ao colocar fogo no perfume, o nosso amigão aí aquece e evapora a umidade retida, removendo essas manchas. E como o fogo não é quente ou duradouro o suficiente para danificar a madeira, a mesa sai ilesa. Muito inteligente, embora seja desnecessariamente perigoso. Se você quiser remover manchas de umidade de uma maneira bem mais segura, um resultado parecido pode ser alcançado colocando uma toalha sobre a área manchada e passando o ferro por alguns segundos. Só não pode ser aqueles ferros com água. Parabéns, você chegou no mesmo resultado sem correr risco de incendiar sua casa. Em vez de correr risco de incêndios, vamos preveni-los. Dá uma olhada no maior risco de incêndio que você provavelmente desconhecia. Isso é o duto de uma secadora, e o material que está caindo dele é o acúmulo de fiapos de décadas. Conforme você vai usando a secadora, fios e fibras das roupas vão se acumulando gradualmente dentro dos canos de exaustão. Se você perceber que as suas roupas não secam como antes, provavelmente é por causa desses fiapos que bloqueiam o fluxo de ar. Se não for controlado, isso pode representar um sério risco de incêndio, já que a secadora pode superaquecer e pegar fogo. Felizmente, pessoas como esse cara aqui têm as ferramentas para desentupir esses bloqueios. Essa haste longa e flexível que ele segura está conectada a uma furadeira elétrica comum e tem uma escova presa na outra ponta. Quando ele liga a furadeira, a escova gira em alta velocidade, removendo todos os fiapos presos e permitindo que o ar flua livremente de novo. Mas a batalha contra a poeira não para nos dutos de ventilação. Olha quanta poeira estava cobrindo essa almofada. Uma casa média acumula impressionantes 18 quilos de poeira por ano, então ver tudo isso se acumular no aspirador é uma beleza. Mas às vezes, mesmo o aspirador mais potente não é o suficiente. Nesse caso, pode ser mais útil optar por uma limpeza a vapor.
Em minutos, esse ursinho ficou parecendo novo. Embora aspiradores possam remover sujeira e poeiras soltas com eficácia, um limpador a vapor usa o vapor quente pressurizado para soltar manchas e matar impressionantes 99,9% das bactérias do mofo. Se você não acredita no valor de uma boa limpeza a vapor, dá uma olhada nesse Pikachu, que parece estar adorando a sua vaporização de corpo inteiro. Mas algumas sujeiras se recusam a desistir sem lutar. Olha esse tapete felpudo. Vai ser preciso mais do que vapor e aspirador para limpá-lo. Felizmente, a equipe da Advanced Cleaning Systems de Atlanta está à altura do desafio. Olha só esse tsunami de sujeira. O segredo para fazer essa limpeza é usar esse dispositivo estranho primeiro. Chama-se máquina de escovar com rotação contrária e tem duas escovas que giram em direções opostas. Depois de aplicar os produtos de limpeza no tapete, você passa a máquina sobre ele, agitando as fibras do carpete e removendo todas as manchas e sujeiras. Depois, todo aquele material sujo desliza com apenas uma leve pressão. Que perfeição! Sério, olha o que essa coisa é capaz de fazer com esse tapete horrível, que foi manchado com uma quantidade absurda de xixi de cachorro. Que nojo, como é que alguém pode deixar isso chegar a esse nível? Bom, já chega. Vamos dar uma olhada em um limpador profissional trabalhando com um ar mais fresco, em Tamil Nadu, na Índia. Só de olhar o cara nessa altura já me dá arrepios. Atualmente, a energia eólica fornece cerca de 10% da eletricidade total nos Estados Unidos, mas a sujeira acumulada nas pás giratórias pode reduzir a eficiência das turbinas quase pela metade. Isso significa que de tempos em tempos alguém precisa ir lá e limpar. Mas à medida que mais e mais turbinas eólicas são construídas, há preocupações de que encontrar pessoas corajosas o suficiente dispostas a correr o risco se torne muito difícil. Por isso, algumas empresas começaram a usar drones equipados com jatos d'água como uma alternativa eficaz. E aqui temos um desses descongelando as pás. Que doideira, né? E à medida que os drones se tornaram mais comuns, nós os vimos incorporados a todo tipo de novos projetos de limpeza. Seja limpando janelas na Suíça ou instalações de arte em Dubai, esses drones poderão em breve estar zumbindo ao redor de turbinas eólicas, feito moscas ao redor da... É isso aí que você pensou. Mas esses drones não são usados só por grandes empresas. Se você tiver dinheiro, pode pedir para eles polirem o seu próprio telhado. A questão é que metralhar painéis solares com essa pressão pode danificar sua camada protetora, mas quem controla esse drone sabe o que está fazendo. A pressão da água é ideal para que ela se disperse por cada painel e limpe sem riscos, uma técnica de primeira. E se o assunto são parques solares inteiros, drones não são suficiente. Em vez disso, você vai precisar desses brinquedinhos, os limpadores industriais SunBrush TrackFlex. O operador percorre o parque solar inteiro fazendo isso, mas a escova controlada por joystick de 7,60 metros é tão eficiente que ele só precisa dar uma volta. E quando se trata de painéis solares, quanto mais limpos melhor, para que a sujeira não obstrua a luz solar. Nos Estados Unidos, plantas comuns como musgo ou líquen adoram se agarrar às telhas, e pode ser um verdadeiro incômodo se livrar delas. É por isso que a empresa alemã de limpeza de telhados Aquajet Roof Cleaning criou essa engenhoca. Essa lavadora de alta pressão movida a diesel se conecta diretamente à rede de água e usa água quente pressurizada combinada com uma série de escovas resistentes para remover musgo e outras sujeiras.
Olha, eu não vou mentir, não me parece o dispositivo mais seguro. Arrastar uma coisa pesada de maneira desordenada por um telhado molhado e inclinado, tô fora. Apesar disso, é muito satisfatório de assistir. E falando em satisfação, aqui tá alguém limpando suas calhas em tempo recorde. Ele está usando uma lavadora de alta pressão, e essas lavadoras podem liberar até 281 kg por centímetro quadrado de pressão. Isso é o suficiente para quebrar um osso humano, mas nas mãos de um profissional elas têm mais chances de limpar campos de golfe. Parece divertido, né? Mas eu posso fazer melhor. Prepare-se para o monitor de lavagem robótica automático. Essa máquina faz com que a sua lavadora de alta pressão comum pareça um brinquedo. Ela foi projetada para limpar equipamentos de mineração e veículos militares, mas com uma característica fundamental: funciona de forma totalmente independente. Sim, essa lavadora robótica reconhece uma série de modelos de equipamentos diferentes e atinge áreas específicas, evitando partes vulneráveis que não iam resistir a tanta pressão. Além disso, vários desses sistemas podem ser usados ao mesmo tempo, sem a necessidade da presença de humanos, aumentando a segurança e a eficiência, se a empresa por trás deles for confiável, claro. Basicamente, transformaram uma mangueira de jardim em um exterminador. E agora vamos de mangueiras inteligentes para smartphones. Olha quanta sujeira. Tudo bem que esse dispositivo está em condições realmente ruins, mas permitir que o acúmulo de fiapos ou sujeira obstrua qualquer uma das entradas pode causar danos permanentes ao celular. Se algum conector parecer solto ou bloqueado, use um objeto fino e sem ponta, tipo um palito de dentes, e retire o que estiver bloqueando a entrada. Mas a pessoa desse vídeo está usando algo que na verdade eu não recomendaria. Objetos de metal, como alfinetes ou agulhas, podem causar curtos-circuitos ou arranhões. Além disso, estudos mostram que celulares têm 10 vezes mais bactérias do que a maioria dos assentos sanitários. Considerando que a maioria de nós fica ali rolando a tela enquanto senta no trono, não posso dizer que eu tô surpreso. Por isso, recomendam limpar o celular diariamente com lenços umedecidos à base de álcool, para evitar o contato com bactérias nocivas como a Escherichia coli. E eu não consigo nem lembrar se alguma vez eu já limpei meu celular. Mas não é como se o celular fosse o único lugar do dia a dia onde a poeira e a sujeira se acumulam. Se você tem um temperamento nervoso, eu recomendo você pular essa parte. Eu sempre me perguntei onde é que tinha ido parar todo o meu cabelo. Tô brincando, claro, mas isso aqui é tenebroso. Agora, qualquer um que tenha crescido dividindo controles de videogame com seu primo que comia Cheetos, vai confirmar que usuários de videogames não são muito mais limpos, mas nada que um palito de dentes e alguns cotonetes não resolvam. Limpar algo tão pequeno quanto um controle é bom, mas como é que você limpa algo tão grande quanto um campo de futebol americano? Embora alguns campos tenham marcas permanentes de tinta, em campos como o SoFi Stadium, na Califórnia, a tinta precisa ser lavada e repintada toda semana para acomodar eventos diferentes. Mas o que essa coisa faz exatamente? Bom, ela se chama Pyrex, e não tem nada a ver com dinossauro. Antes de um jogo, tinta solúvel em água é usada nos campos para que possa ser facilmente removida. Então, quando chega a hora, alguém dirige o Pyrex e borrifa uma solução de remoção de tinta no gramado. À medida que a tinta é
borrifada, os pincéis giram e se agitam, removendo a tinta do gramado. Por fim, a água também é borrifada e tudo é aspirado. Depois de totalmente limpo e de removerem todos os objetos do campo, eles podem começar a pintar a nova camada. Assistir a pintura dessas listras icônicas é hipnotizante, mas já que estamos falando de esportes, eu tenho algo ainda melhor. Já se perguntou o que acontece com todas aquelas bolas de golfe que são usadas? Essa máquina é uma coletora de bolas de golfe, e eu poderia ficar assistindo ela fazer isso o dia todo. Criada para coletar mais de 5.000 bolas, ela usa esses discos multiflex, que tem o tamanho perfeito para pegar as bolas e jogá-las nas cestas. Essas máquinas eficientes podem dar conta até dos campos mais movimentados. Tudo isso enquanto o motorista fica a salvo do ataque de constantes projéteis voadores. Mas a vida nem sempre foi tão fácil para o humilde jogador de golfe. Há cerca de um século, as pessoas tinham que usar essas gaiolas de arame como a única proteção contra golfistas descuidados. Parece um vilão muito sem graça de Dr. Who. Mudando do campo de golfe para o estande de tiro, a coisa mais perigosa aqui são as balas disparadas, certo? Errado. Na verdade é isso aqui. O que você está vendo é uma impressionante pilha de chumbo. Quando você dispara uma bala, não é apenas a bala que sai. Partículas microscópicas de chumbo explodem da câmara também, e elas se acumulam com o tempo até chegar a esse estágio assustador. E eu digo assustador porque esse negócio é tóxico. Foi demonstrado que inalar fragmentos de chumbo danifica praticamente todos os órgãos. É por isso que esses limpadores estão cobertos da cabeça aos pés com equipamentos de proteção, enquanto coletam e preparam material para ser levado a um aterro sanitário. Quer dizer, todo mundo menos esse cara de moletom aqui. Acho que esqueceram de avisar o sujeito. Bom, e falando em fumaça tóxica, você consegue adivinhar o que é essa sujeira aqui? Aqui vai uma dica, os donos dessa casa são fumantes. Sim, é o resíduo concentrado de anos de acúmulo de fumaça de cigarro. Que nojo! Além de ser uma coisa horrível para os olhos, essas manchas amarelas são, na verdade, um composto químico de nicotina, alcatrão, metais pesados e outros produtos químicos tóxicos. Resumindo, não é o tipo de coisa que você quer grudada nas paredes. Deixar essas manchas piora a qualidade do ar do ambiente e pode até prejudicar os pulmões de crianças pequenas. Mas, felizmente, também é super fácil de limpar. Usando uma simples combinação de água e detergente, anos de fumaça oleosa podem ser removidos em segundos. Além de remover todos os odores persistentes, limpar as paredes e o teto remove todos esses produtos químicos nocivos e previne qualquer descoloração a longo prazo. Assim, as paredes não ficam parecendo as de um banheiro público. E aquele velho ditado, não é para trabalhar muito, é para trabalhar certo. Bom, esse faxineiro de uma estação de trem na Turquia parece ter levado essas palavras muito a sério. Caramba, é muito degrau. Um faxineiro menos experiente poderia ter passado horas lavando cada degrau. Agora, esse gênio decide deixar a gravidade fazer o trabalho por ele, e de uma forma incrivelmente satisfatória. Enquanto isso, lá embaixo, há alguns limpadores prontos para coletar todo esse fluido sujo e jogá-lo no ralo. Brilhante ideia. Mas se você não ficou impressionado com essa cachoeira nas escadas, então olha o que acontece depois que esse antigo carrinho de bombeiros de brinquedo recebeu um banho ácido.
usando uma combinação poderosa de ácidos fortes e solventes. Essa mistura química é uma maneira infalível de remover cada mancha de ferrugem e tinta de uma forma profundamente satisfatória. Mas e essas bolas, para que servem? Bem, elas são feitas de plástico e são chamadas de bolas de sombra. Ao flutuar sobre os produtos químicos, elas ajudam a retardar a evaporação e a reter o calor, como uma espécie de tampa que você nunca precisa remover. Muito inteligente, apesar de fazer esse banho químico parecer uma piscina de bolinhas do inferno. Que maneira melhor de demonstrar respeito por aqueles que já se foram, do que dar uma repaginada necessária nas suas lápides. Que bela reforma, feita pela usuária do TikTok Grave Cleaning Cat Lady. Ela mostra a enorme diferença que pode ser feita em minutos, mas não é tão simples tipo ir no cemitério mais próximo e ficar raspando lápides. Primeiro, você pode ser preso. Segundo, raspadores e escovas de metal devem ser evitados. Lápides antigas costumam ficar mais macias com o passar dos anos, então ferramentas de metal podem acabar danificando a lápide. Tudo que você precisa é água, um raspador de plástico e uma escova macia. Ok, a gente já viu praticamente todos os tipos de métodos de limpeza que uma pessoa pode usar, mas que tal um com um toque de perigo? Olha, eu posso não ser um cientista, mas eu sei que água e eletricidade geralmente não combinam. Porém, a lavagem de linhas energizadas é uma técnica comum para a manutenção de linhas de alta tensão enquanto ainda estão ligadas. As linhas de alta tensão precisam ser limpas regularmente para remover a sujeira acumulada, e é simplesmente impraticável desligá-las toda vez que isso for feito. E é super importante, porque se a sujeira se acumular, pode causar o que chamamos de flashover, que é quando os contaminantes são inflamados, liberando gases inflamáveis e desencadeando descargas elétricas não intencionais, que são altamente perigosas. O truque para limpar essas linhas sem levar um choque é usar água deionizada, que foi tratada para remover todas as impurezas. Isso porque a água em si é uma péssima condutora de eletricidade. O que a torna condutiva são os íons e contaminantes presentes nela. Portanto, sem eles, a eletricidade tem dificuldade em se locomover e atingir o limpador. Os limpadores também usam equipamentos de proteção, mas mesmo com essa precaução extra, os trabalhadores da linha de produção ainda têm uma taxa de mortalidade preocupante, que é 400% maior do que o normal. Em resposta a isso, as empresas começaram a usar drones para limpeza e remoção de obstruções, como já vimos antes no vídeo. E esses drones têm muito poder de fogo, às vezes literalmente. Eu preciso de um desses. Só espero que esse drone e aquela mangueira giratória não se juntem. Caso contrário, isso poderia gerar sérios problemas. E chegamos ao final do vídeo. Qual estratégia de limpeza profunda mais te surpreendeu? E você tem alguma dica para compartilhar? Deixa aí nos comentários e obrigado por assistir.